Muito bem, o meu nome é Miguel Simões, faço parte da Memórias Mutantes, que está aqui em parceria com a Pedro Bastos Car Consulting, do meu amigo Pedro Bastos. Eu trabalho para este senhor. Para este senhor. Eu trabalho para este senhor. É muito parecido contigo. É parecidíssimo comigo. Há quem diga que somos gémelos. Gémelos. É. Muito bem, onde trago algumas perguntas, umas que vêm de quem nos segue daquele lado, mas algumas delas que trazem as minhas curiosidades. De carrófilo. De carrófilo que sou, e teu amigo também. Olha, primeiro que tudo, isto é uma opinião que eu tenho, mas eu sinto pelas conversas que tenho contigo que às vezes nas pessoas há uma certa falta de noção, quase que grosseira, daquilo que é um compromisso, uma palavra em termos de negócio, quando as pessoas dizem negócio fechado. Concordas comigo? Isso é um longo caminho. Pronto, então comecemos pelo princípio. Que temos para trilhar. Eu concordo inteiramente com o que tu acabas de dizer. E sobretudo neste ano e meio de comerciante, isso tem sido um lugar comum. Chega a ser assustador. Chega a ser assustador na medida em que tu às tantas já não tens qualquer espécie de forma de confirmar que um negócio que está fechado ou validado, neste momento eu já só consigo pensar nisso quando o dinheiro está na conta. É muito triste. Porque eu toda a minha vida passei, no meu passado financeiro, ou no meu passado da banca, eu fechava negócios com a palavra. A gente dizia, está feito. Está feito, está feito. Acabou. Não há volta a dar. Está feito, está feito. E mesmo que houvesse um engano, ou que houvesse um problema, ou que houvesse o que quer que seja... Era um ajuste e não um sim ou não. Ou seja, era um sim o negócio estava feito. Certo. Se eu tivesse que assumir uma perda, tinha que assumir uma perda e acabou. O negócio está feito, ponto. Porque eu já disse que está feito. Hoje em dia, aquilo que eu vejo, então, no caso dos automóveis, é assustador, Miguel. Porque as pessoas dizem negócio fechado. Sim. Com a leviandade, como quem diz, santinho, depois de um gajo espirrar. E não percebem o impacto que isso tem numa pessoa como eu, ou no vendedor de um carro, ou em alguém com quem estão a comprometer-se para fechar um negócio, ou numa negociação. As negociações são particularmente difíceis por isto, porque as pessoas fazem-nas de forma leviana. Era mais fácil as pessoas dizerem abertamente, olha, eu estou aqui ainda a ver se... Ou seja, abrirem literalmente o jogo. Em vez de dizerem, não, eu quero fazer um determinado negócio. Seria mais fácil para ti esse tipo de abordagem? Sem dúvida nenhuma. As pessoas serem transparentes e dizer assim, olha, eu ainda estou numa fase exploratória do negócio, certo. Ainda não sei bem o que é que quero, não me quero comprometer para já, gostava de ver o carro, gostava de pensar, isto é tudo muito certo. Certo. Mas as pessoas de alguma forma não têm a noção e querem logo começar pelo fim. Da mesma forma que encerra aquela pergunta irritante ao máximo, que é qual é que é o mínimo que faz. O mínimo que faz é começar o negócio pelo fim. A negociação de um preço é a última parte do negócio. É quando eu já vi o carro, quando eu já experimentei o carro, quando eu já percebi que consigo pagar o carro e quero mesmo aquele carro, já agora vou tentar então negociar o preço para perceber se consigo. Olha, existe alguma hipótese de eu estou muito interessado no carro, mas eu se calhar os 55 não consigo pagar, vamos lá tentar chegar, qualquer coisa. Agora, começar um negócio por qual é o mínimo que faz, ou tentar começar por fazer propostas que depois vão ter que se esfumar no ar, em vapor, porque não se viu o carro, não se experimentou o carro e o carro pode não ser nada daquilo que se está a imaginar, estão a dizer automaticamente ao comerciante que é, olha, eu ofereço-lhe 35. E o comerciante até pode dizer, está bem, então eu por 35 posso lhe vender o carro. Então, mas eu agora ainda tenho que ver o carro primeiro. Então, mas se você ainda tinha que ver o carro primeiro, vinha ver o carro primeiro. Vinha experimentar o carro primeiro e depois é que tomava a sua decisão de fazer uma proposta ou não fazer uma proposta. Então as pessoas fazem propostas assumindo que se alguém aceitar isso, não é de todo vinculativo. Portanto, não interessa. O mais possível. Miguel, o mais possível. Tu não tens noção do que é que eu tenho passado no último ano e meio. A sério. Eu já tive situações assim como eu te vou descrever ipsis verbis. Um carro à venda por 56 mil euros. O comprador que está interessado no carro diz-me assim, olha, eu ofereço 50 mil. E eu digo, não, o carro por 50 mil o vendedor não vai lá. Então veja lá onde é que ele vai. Olha, 54. 54 não, porque ainda tem que fazer a revisão, tem que fazer não sei o quê. Olha, eu fecho negócio por 53. Veja lá se o homem vende por 53. Eu falo com o vendedor, e o vendedor diz assim, está bem, então fecho negócio por 53. Eu vou ter com o comprador e diz, olha, temos negócio fechado. O homem aceita aos 53.
Então está bem, então olha, mas eu ainda tenho que ir ver outro carro, eu tenho que ver se o financiamento, tenho que ver a retoma do meu. Portanto, atiram-se propostas para cima da mesa para fechar um negócio, mas o negócio só é fechado na cabeça deles. Porque a falta de noção de que quando se faz uma proposta e alguém aceita do outro lado, é suposto que do outro lado se concretize essa aceitação através do quê? Fechar um negócio. As pessoas não pensam assim. As pessoas acham que fazer uma proposta é apalpar se o fulano vem àquele preço. Então fazem-te ofertas mesmo sem ver o carro? N vezes. E depois, se tu dizes aceito, de uma de duas coisas. Ou a pessoa nunca mais responde, que é o que acontece em 90% das situações. Tens um carro à venda por 30. Eu ofereço 25. Se tu por acaso disseste eu aceito os 25, 90% das pessoas desaparecem. Nunca mais te dizem nada. Espera. Tu aceitas o negócio, dizes ok àquilo que a pessoa te está a querer pôr e de repente desaparece? Desaparecem. Porque no fundo o interesse não é fechar um negócio. O interesse é apalpar. Mais nada. É apalpar o mercado. É deixar lá ver se o gajo até vinha a 25. Eu vou propor. Porquê? Porque existe o anonimato. Não achas que, e desculpa-te interromper, não achas que, apesar de haver muito estigma ainda na parte da conversa do vendedor de automóveis, ao fim e ao cabo é um bocadinho dos dois lados? Nós sabemos que, como já falámos aqui no outro videocast, este carro estava numa garagem e era de uma senhora velhinha, não é? É sempre, não é? Pronto, mesmo essa conversa de quem é particular e que depois está a tentar ganhar, ou neste caso, ou vender o carro pelo melhor preço. Ao fim e ao cabo, não achas que aqui é um jogo de ténis? Porque existe dos dois lados, se calhar, uma ideia errada. E se calhar por isso é que tu também tens o papel que tens felizmente vindo a conseguir conquistar, tanto que no dia 1 de Abril toda a gente acreditou que tu tinhas mesmo a representação da Koenigsegg e recebeste aquelas mensagens todas: parabéns Pedro, boa, não sei o quê, quando é que eu vou dar uma volta no Koenigsegg? Se calhar é essa credibilidade que tu ao fim ao cabo durante todos estes anos tens vindo a consolidar, primeiro através dos vídeos que foste fazendo, os 583 vídeos que estão publicados, mas também depois quando tu tornaste negócio efetivo, quando disseste não, ok, vou deixar a banca, vou-me dedicar de corpo e alma ao meu sonho, à minha paixão e fazer disto o meu modo de vida. Eu acho que se calhar é um bocadinho isso, não é? O que durante anos havia de conversa de vendedor de automóveis versus as pessoas que se calhar, munidas dessa preset de que este gajo vai-me tentar enganar, ou este gajo não vai vender o preço, ou não me vai, se calhar vai-me enganar, quase como se fosse um automatismo. Eu vou ser enganado, este gajo vai-me tentar enganar. Ou não há almoços grátis, não é? Como nós ouvimos dizer muitas vezes. E sabendo de verdade que não existem, não será um bocadinho este jogo que está um bocadinho ainda no ar e que felizmente tu estás aqui a dizer, olha, há aqui alguém que está a querer fazer diferente, principalmente quando, por exemplo, puseste o teu simulador para ajudar as pessoas logo a ir ali com um filtro já resolvido. Eu acho que, sim, sem dúvida nenhuma, que aquilo que eu tenho visto é que há muito cliente particular que, por simplesmente, tem um problema em mãos, quer resolvê-lo, e a maneira mais fácil de resolver é empandeirar esse problema para cima de outra pessoa qualquer. Como empandeirá-lo para cima de um particular muitas vezes não é fácil, empandeira-o para cima do profissional. Através de um negócio como a retoma, ou quer que seja, ou de um carro que esconde problemas que o comerciante muito provavelmente só vai saber depois de o comprar, porque aquilo que eu percebo muito é que as pessoas querem um valor pelo seu carro, um preço pelo seu carro, à distância, sem se ter visto o carro, mas diga lá mais ou menos quanto é que vale, mas aproximadamente. Dizem o ano, dizem o modelo e tu querem que dês, e depois, claro, olha, o carro tem isto e isto, e daquele valor passa para aqui, já... As pessoas vão muito à procura disso, de se agarrarem a essa tábua. Da mesma forma que a pergunta aceita retomas, em 95% das vezes encerra um problema maior, que é a pessoa revela imediatamente que a sua maior preocupação não é comprar o carro que viu no anúncio, é vender o que tem em mãos. Também muitas vezes há certas perguntas que eu faço e que não têm resposta, porque eu percebo que as pessoas não têm vontade de dar a conhecer demasiada informação sobre o seu carro, quando devia ser exatamente ao contrário. Que se tivessem à vontade para vender o carro, olha, o carro é deste ano, tem estes quilómetros, bateu, não bateu, pintou, não pintou, fez revisão, não fez revisão, tararara, fez isto tudo. Para que eu pudesse, até mesmo à distância, dizer, olha, indicativamente o valor do carro é X. O seu carro pode valer X.
Porque aquilo que hoje em dia existe na net, existem avaliadores online, que depois acabam por ser um bocadinho, não é um logro, mas é um isco, não é? É tirar o isco e depois... Ligamos-lhe e damos do valor que está ali. Simulo já aqui quanto é que o seu carro vale. A malta vai lá, mete os dados todos e o seu carro vale 14 mil euros. E depois quando a pessoa vai toda contente, 14 mil euros, porque aquele aldrabão do Pedro Baixo só me deu 10. Tal. E chega lá, este carro está aqui, vale 14. E chegam lá e falam, pera lá que isto não está careca. Pera lá que você tem um risco. Pera lá que você não vai ver. De repente o carro vale 9. E como as pessoas já estão ali, à boca de fechar um negócio, em, sei lá, mais de 50% das ocasiões, entregam. Já estão ali. Está bem, pois realmente eu se tivesse que pintar, se eu tivesse que pôr os pneus, se eu tivesse que... está bem, então para a puma. E acabam por vender o carro pior. Muitas vezes acabam por vender pior. Aquilo é literalmente aquela malta anda a pescar os incautos. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É uma forma de trabalhar. E quem escolhe vender-lhes o carro, escolheu vender-lhes o carro. Agora, eu ainda recentemente tive uma situação muito desconfortável com um cliente que me entregou um carro de uma marca premium, afiançando-me que o carro estava com a manutenção em dia, tudo feito, tudo bonitinho. Encontrei um comprador para o carro e eu próprio fiz essa verificação. O computador de bordo dizia que a revisão era dentro de 10 mil km ou em não sei quantos meses. Ok, então a revisão em dia. Vendi o carro e o comprador comprou o carro e ao fim de 3 dias tinha luzinhas a apitar a dizer troca o óleo e muda as pastilhas de travão. Tiveste que gastar tudo do teu bolso? Ou como é que foi? Como é que resolveste? É óbvio que eu gastei tudo do meu bolso porque a única coisa que eu não queria era prejudicar o comprador, que esse sim é que não tinha culpa rigorosamente nenhuma do que estava a passar. E manter intacto aquilo que tu tanto estás a conquistar, não é? Que é, ok, eu não foi culpa minha, porém eu vou... Confrontado o vendedor com esta informação, sabes o que é que me foi dito do outro lado? O carro não é meu, não tem nada a ver com isso. A pessoa que te vendeu o carro? Sim. O carro já não é meu, não tem nada a ver com isso. Portanto, aquilo foi uma martelada que foi pedida para dar na oficina. Olha, apaga aí, porque eu vou vender o carro e já não quero ter que fazer essa manutenção toda. E quem pagou foi o tio Bastos. Portanto, quando imprimem o historial, não estavam lá os problemas ou as necessidades. Aquilo que o computador de bordo está a indicar como serviço, foi feito o tique de está feito em coisas que não estavam feitas. Certo. Estás a perceber? E o computador do carro não pode estar a dizer que a revisão é daí a 10 mil km, está a pedir troca de óleo. Não faz sentido, não é? Portanto, eu deste lado da barricada agora tenho que ter um cuidado ultra especial, inclusivamente já pego em alguns carros que eu recebo com mais idade ou com mais quilómetros e vou eu fazer um check-up ao carro. Do género, vejam lá se está tudo ok, porque eu não quero que o senhor me diga e tal, a revisão é só daqui a 20 mil quilómetros e depois eu vendo o carro ao parceiro a seguir e o desgraçado tem que levar com um embrulho de troca o óleo da caixa, troca não sei o quê, muda o tejadilho, faz a não sei o quê. Olha, há pouco falaste aí numa coisa que me deixou curioso e gostava que tu explicasse um bocadinho melhor. Há uma sensação de anonimato. Ou seja, é um bocado como ninguém vai descobrir o meu IP e eu vou entrar aqui neste site ou vou fazer as perguntas que eu quiser e ninguém vai saber que eu... Portanto, ou seja, vou andar aqui incauto no meio das... e vou fazer o que eu quiser. Vou fazer o Pedro gastar do seu tempo, fazer os seus telefonemas e depois se aquilo, se eu de repente mudar de ideia, está tudo certo. É isso. Com base no anonimato. Com base no anonimato, porque como sabem que estão escondidos atrás de um teclado, não é? E podem... é exatamente o que tu acabas de escrever. Fazer todas as perguntas, maçar o tempo que for necessário. Podem arranjar nomes falsos e tudo, não é? Claro, E-mails, mas eu recebo carradas de e-mails que vêm de números de Apple IDs, não sei das quantas. Portanto, não é um mail de um Gmail, Leonardo Matias, não sei o quê, André Fonseca, não sei o quê. Não, é um número, um código, não sei o quê. O próprio stand virtual também gera e-mails, por exemplo, os anúncios que eu recebo. Alguns deles são gerados pelo próprio stand virtual, portanto, é lá com os endereços. E as pessoas servem-se do anonimato como uma forma de fazerem propostas e não se comprometerem com aquilo que acabam de propor. Eu ainda recentemente pus um anúncio de um carro à venda, pus o anúncio às 3 da tarde, na manhã seguinte tinha uma oferta, 15% abaixo do preço. Mas eu pensei assim, espera aí, isto é uma oferta 15% abaixo do preço, mas eu ainda tenho aqui um ganho significativo porque estamos a falar de comprei um carro ontem ou anteontem, não é? E eu peguei no telefone e liguei para a pessoa. Disse, olha, acabei de receber o seu e-mail, muito obrigado, isto é uma oferta credível. Se eu lhe disser, eu aceito, vamos fechar negócio. E do outro lado houve uma atrapalhação gigante. Porque a última coisa que estavam à espera é que alguém lhe ligasse. Do género, deixem-me cá mandar aqui um tiro para o ar. E do outro lado tocou o telefone. E fica, bem, quer dizer, eu tenho que ir ver o carro primeiro. Disse assim, lá está, mas o senhor devia ter marcado comigo para vir ver o carro e depois, se o carro lhe agradasse, então fazia a proposta. Porque quando alguém faz uma proposta, se eu disser aceito, você tem que fechar negócio. E não existe esta noção.
Não existe a noção de que isto é a mesma coisa que o fulano dizer: oh querida, casas comigo? E ela diz: sim, então vou ver se há fatos que me sirvam. E arranca para a loja. Não pode ser. Não, quer dizer, se faz a proposta e do outro lado há um sim, então vamos fazer negócio, vamos avançar. Não, sim, está bem, obrigadinho, era só para saber. Não sentes que muitas das vezes é um bocadinho uma falsa sensação de que eu posso fazer o que eu quiser, posso dizer o que eu quiser, não há consequências. É isso. Nem que seja na própria honra, naquilo que é a tua auto... Muitas das vezes nas formações que nós temos na Memórias Mutantes, uma das coisas que nós aproveitamos para trazer à consciência das pessoas é: o meu comportamento é meu, sim, porém, desde que ele não influencie pela negativa ninguém, posso fazer o que eu quiser. Desde que... Porque ao fim e ao cabo nós vivemos num ecossistema emocional. Nós temos à nossa volta familiares, amigos, colaboradores, se for caso disso, etc., que perante uma ação nossa podem ganhar ou perder determinadas coisas, e não estou a falar no sentido lato da palavra, mas no sentido de perder tempo. Quando se telefona para alguém a dizer: olha, eu quero isto, e que tu de repente, está bem, então eu aceito. E de repente a pessoa diz: afinal eu vou não é? Ver o carro. Ao mesmo tempo, quando tu entras numa loja, não sentes que há muitas vezes, não estou a dizer sempre, mas muitas vezes uma pressão, talvez até pelos tempos que nós estamos a viver, muita pressão da parte de quem tem que vender, tem objetivos para cumprir, e quando entra um cliente, quase que o que é que eu tenho que fazer para agarrar este cliente, sem sequer saber ou ter a sensibilidade de saber o que é que aquela pessoa procura. Se vem ali por passeio, entrou porque achou giro o carro, ou não, eu quero comprar este carro, ou anda à procura de um citadino, ou anda à procura de uma monovolume, ou anda à procura de um carro X ou Y. Não achas que falta também a quem está do teu lado, portanto, ou seja, de quem tem um serviço, neste caso com carros, ter essa sensibilidade de fazer também esse trabalho junto de quem quer fazer as perguntas? Sim, porque tu tens que afunilar e perceber exatamente o que é, para onde é que tu vais canalizar e investir o teu tempo. Eu vou dar um exemplo muito categórico daquilo que eu começo a fazer agora, já com outro tipo de consequências, que é: eu antigamente eu montei aquele simulador que tenho no meu site para que as pessoas possam calcular preço-chave na mão, mas há pessoas que simplesmente não querem usar o simulador. Não querem porque acham que não têm que usar o simulador, tudo bem, e mandam-me um mail diretamente: é para o Pedro, quanto é que me custa trazer este carro, não sei o quê, preço-chave na mão. E eu calculo e mando por cortesia, mando o preço. Então, olha, está aqui, o carro custa-lhe X. Mas se em vez de ser azul fosse preto, e se em vez de ter estofos de caramelo tivesse creme, e às vezes eu deixo-me ir um bocadinho atrás, ou deixava mesmo um bocadinho atrás, e fazia, aliás, tantas estava a trocar 3, 4, 5, 6 e-mails, perdi tempo, pedi aos meus contactos para fazerem contactos com os carros lá, calculava os ISVs, porque são cálculos vinculativos, porque se eu me enganar ali em 100 euros ou 200 euros é desagradável, portanto aquilo é um cálculo que tem que ser feito com rigor, demora tempo, tararara. E no fim acontecia muitas vezes a questão de: está bem, então agora vou pensar. Mas a forma como me abordaram foi do género: eu quero comprar um carro, onde tem, não é? E eu, sentido de urgência, com aquele sentido de urgência, tu vais e ajudas, ok? Claro. Não quero aqui perder, o negócio está quente, claro. Portanto vamos embora. Sim, senhor. Não, mas depois tu percebes que o negócio não está quente coisa nenhuma. Está lá numa parte qualquer do cérebro que está a pensar também se um dia eu tiver um veleiro. É um bocado assim. Bom, portanto, eu agora comecei a fazer a coisa da seguinte maneira: as pessoas pedem-me o preço, eu mando um preço por cortesia, 2 preços por cortesia. Mas eu afinal quero ver mais, não sei o que, não sei o que. Então, vai ter que me dar uma caução, que eu terei todo o gosto em descontar na comissão final se nós avançarmos para a importação, para eu continuar a investir, porque o trabalho de consultoria, o trabalho é pago, não é? É tempo que se investe. É uma espécie de contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda? É um bocado isso. Mais ou menos? Mais isso, do género, mas estamos a falar de um valor irrisório. Sim, claro, obviamente adaptado a... Porque esse valor irrisório, sabes o que é que me permite filtrar? Quem é que tem a intenção real Quem é que realmente quer comprar um carro? 90% das pessoas dizem: muito obrigado, não quero dar-lhe a caução. Os 10% que pagam a caução compram o carro. Porque queriam mesmo comprar o carro. E eu tenho que filtrar onde é que eu vou investir o meu tempo. Nas pessoas que querem mesmo comprar um carro ou nas pessoas que estão a pensar comprar um carro. Porque eu aqui há uns tempos tive uma situação com um fulano. Eu troquei 28 e-mails com o rapaz. De segunda a sexta-feira, o meu intermediário contactou 4 stands na Alemanha. Pedimos para negociar preço. O carro estava fechado e depois, porque estava dependente do carro dele, disse-me: vou esperar algumas semanas para que a pessoa me diga qualquer coisa sobre o meu carro. Eu disse: algumas semanas? Então, mas nós estávamos aqui a negociar preço para fechar um carro que você já tinha escolhido.
Vai esperar algumas semanas, 28 e-mails, Miguel, trocados durante uma semana. Portanto, vê tu o que é o sentido de urgência ou de prontidão que algumas pessoas equacionam na sua cabeça. E eu investi horas do meu trabalho num carro ou num negócio que afinal estava ainda numa fase muito embrionária. Mas quando as pessoas vêm ter contigo, é com o negócio... Epá, caraças, eu se não comprar o carro hoje cai-me uma perna. Espírito, caraças, vamos embora. E se não comprar mesmo, caem umas duas. Agarra-me já esse carro. Epá, olha que eu não quero perder esse carro. Veja lá se ele ainda tira mais 500 euros. Epá, quando tu vais negociar 500 euros num preço de um carro de 30 e tal mil euros, é porque tu estás mesmo com vontade de comprar o carro. Não é? Porque se estás a pensar o que é que interessa se tira 500 euros, não interessa 500 euros. Não é? Portanto, esta parte pessoal é muito difícil de gerir. Olha, tenho aqui uma última pergunta para este videocast Bastonário Automóvel. Bastonário. Que tem a ver com algo que eu sinto, e eu acho que até foi uma coisa que tu uma vez me comentaste, talvez numa conversa que nós tivemos, entre as várias que já falámos sobre automóveis, que é a sensação de que, se há alguma verdade nisto que eu vou dizer, a sensação de que as pessoas às vezes queimam um carro no mercado. Ou seja, estás-te a rir, não é? Ou seja... um carro X, o que é que eu quero dizer com isto? Não é? Vou contextualizar, eu sei que já tu percebeste. Um carro que já está à venda no stand virtual, no não sei quê, no não sei que mais, no particular, no stand não sei das quantas, é quase uma casa que está à venda em 50 imobiliárias. Certo. E numa tem um preço, noutra tem outro, noutra tem outro, noutra tem outro, noutra tem outro. A mesma casa. Certo. Neste caso o mesmo carro. Certo. Isso acontece também no teu mercado. Também acontece, sim. E acontece que pessoas tentam com um mesmo carro dá-lo como moeda de troca para 3 ou 4 carros diferentes. Onde revelam claramente que o objetivo não é comprar um carro novo, é pá, eu só quero ver-me livre deste mono. E eu estava-me a rir porque veio-me imediatamente à memória uma situação que tive com um cliente recentemente. O senhor meteu na cabeça que queria vender o carro por X, o carro vale Y, e o senhor uma vez mandou-me um mail a dizer assim, olha, eu gostava de trocar o meu carro por esse não sei o quê, aceita o meu de retoma? E eu disse-lhe assim, aceita o seu de retoma, o valor que eu lhe dou é este. Ah, não, mas isso é muito pouco. Muito bem, a conversa ficou por ali. Passado 4 dias, o mesmo senhor, com o mesmo carro. Olha, eu gostava de comprar este carro, não sei o quê. Eu assim, o nome não é estranho. Fui ver aos meus e-mails, espera aí, este senhor já me tentou vender este carro, ainda para mais era um carro que não era assim propriamente muito comum, portanto é fácil de fixar. Assim, olha, eu como já lhe tinha dito no anterior e-mail, o carro vale X, este carro não sei o quê, portanto o rácio de troca é este. Ah, muito obrigado, não é? Aconteceu-me isto com 4 carros, Miguel. E logo o quarto carro eu peguei no telefone e liguei-lhe. E mais uma vez a pessoa não estava à espera com o telefone do carro. E disse, olha, meu amigo, faça-me um favor, pare de fazer isso com o seu carro. Já todo o mercado conhece o seu carro. O senhor ainda não se capacitou de uma coisa. Ninguém lhe vai pagar nem mais um tostão do que aquilo que eu lhe disse. Que é a média que o mercado paga. Portanto, se o carro está à venda por 70 e só lhe dão 55, se você já bateu 10 comerciantes que todos lhe dão 55, pá, capacite-se, o carro vale 55. Venda o carro por 55 e avance para o negócio, desapegue-se. Às vezes eu comparo estes negócios dos automóveis como aquele rapaz que quer namorar com uma rapariga muito gira, mas ele está mais preocupado com a namorada que vai deixar com o gajo que vai ficar com ela a seguir. E está tão preocupado que às tantas não pá, se o objetivo é namorar com outra miúda, pá, tens que acabar com a antiga namorada, pá, e quer lá saber se ela a seguir vira freira ou se pá, o que quer que seja. Não, mas pá, eu quero ter aquela namorada, mas o que é que vai acontecer à outra? Não tem nada a ver com isso, amigo. Se queres saltar fora, salta fora. Não se desapegam. E depois, lá está, o que é que acontece? Toda a gente sabe que o rapaz quer namorar com a rapariga mais nova e a outra desgraçada é que fica mal vista. E neste caso dos carros é exatamente a mesma coisa. São carros que ficam marcados no mercado, e então, sobretudo se são carros que são mais raros ou mais exclusivos, que facilmente, isto no mercado automóvel em Portugal não é assim tão grande, ficam conhecidos na praça, pá, depois ninguém pega neles, porque já toda a gente sabe que a pessoa está desesperada para o vender. Pergunta da Algibeira, tínhamos estradas para ver Koenigsegg's a circular em Portugal ou não? Tinham estradas para isso ou não? Confessa lá. Eu diria que sim. Há umas quantas estradas onde aquilo... Mas não achas que era limitado ter um supercarro desses a circular uma estrada? Miguel, há vários supercarros em Portugal. Há muitos supercarros em Portugal. Se tu podes desfrutar deles em pleno, isso é outro tema, não é? Com uma velocidade máxima de 120 km nas autoestradas, com lombas em todo lado, lombas em todo lado, com mau alcatrão, há troços de autoestrada, de A1 e A2 e A6, que eu acho que se nós passarmos com certos e determinados carros ali, sei lá, eu às vezes passo por depressões
a 140 a hora e com o carro assim, vum, e tu pensas assim, e se eu viesse a 250 o que é que acontecia? Com uma suspensão mais mole. Ou mais dura, o problema é esse, é que o carro às tantas descola do chão, não é? Mas eu acho que sim, que há sítios aí onde dava para pagar umas valentes aceleradelas, há ali umas retas ali para o Alentejo que são uma tentação desgraçada, não é? Mas... As meninas da Ribeira do Sado. Muito bem, ficamos por aqui para este bastonário automóvel e marcamos encontro no próximo. E já sabem, podem continuar a enviar as vossas sugestões, perguntas, questões que temos todo o gosto em receber. Estaremos sempre aqui para, enfim, dar voz também a quem está desse lado, que ao fim e ao cabo quem faz todo o sucesso daquilo que o Pedro tem conquistado ao longo de todos estes anos. E portanto cá estaremos para mais uma boa conversa. Mais um bastonário. E a ver se convidamos um convidado um bocadinho melhor que o António Machado, que aquilo não foi grande coisa da última vez. Até à próxima.